Graça e paz, estamos aqui para mais uma aula da classe de novos membros. Aula essa que nós nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura, guiados pela Confissão Batista de 1689, com o Catecismo Puritano. Hoje vamos estudar o capítulo de número 23, que fala sobre o juramento lícito e os votos. Para tanto, eu queria começar com um texto bíblico que está lá na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Esse é um texto grandioso e que insere, faz uma introdução muito adequada sobre o que nós vamos estudar nesse capítulo. Nós vivemos, por exemplo, em um país onde base do direito desse país, das leis, são baseadas na má-fé. E por isso nós temos tantos cartórios espalhados pelo país e precisamos o tempo inteiro estar reconhecendo firma, abrindo firma, autenticando documento. Em outros países no mundo não há o uso do cartório como nós temos aqui no Brasil. Mas isso é para falar exatamente sobre o problema da má-fé. E aquilo que Tiago ele salienta aqui no capítulo de número 5, versículo 12. Ele diz o seguinte, que nós não devemos jurar por coisa nenhuma, que o nosso sim seja sim e o nosso não, não. Se nós vivemos dentro de uma cultura onde as pessoas falam e não cumprem, se nós vivemos dentro de uma cultura onde as pessoas não cumprem com a palavra, se nós vivemos dentro de uma cultura onde as pessoas mentem para tirar proveito de alguma situação e têm coragem, inclusive, de jurar por Deus, de jurar pela mãe, mortinha debaixo do trem ou coisas dessa natureza, nós que fomos alcançados por Cristo, justificados pela fé, não podemos viver em conformidade com o mundo. Não podemos andar como o mundo anda. Algumas pessoas leem o texto de Tiago 5,12 e aí interpretam aqui dizendo que o Senhor está nos dizendo que nós não devemos fazer juramento. Mas na verdade não é isso que o texto está ensinando. Tiago, ele vem ensinando desde o primeiro capítulo que a nossa vida precisa estar em acordo com a nossa fé. Aquilo que professamos também devemos viver. De modo que o cristão, ele não pode brincar com as palavras. Ele precisa levar a palavra ou a sua própria palavra a sério. É mais ou menos o seguinte, irmãos, se nós vivemos em um mundo de mentira, de engano, de trapaça, que as pessoas dizem uma coisa e fazem outra, nós devemos ser diferentes porque fomos alcançados por Cristo. E precisamos, desse modo, exercer a palavra com firmeza e verdade. Tão somente fazendo do sim, sim e do não, não. Esse é o ponto de partida para aquilo que vamos estudar no capítulo de número 23 da Confissão Batista. Então, vamos ao texto da Confissão, que eu acredito que isso vai a cada momento ficar mais claro. Passando lá ao texto, e você pode estar acompanhando aí na tela, capítulo 23, sobre o juramento lícito e os votos. O juramento lícito é uma parte do culto religioso. Eu acho que isso aqui cabe um destaque, no qual a pessoa jurando em verdade, justiça e juízo solenemente chama a Deus por testemunha do que assevera, do que afirma, para julgá-lo de acordo com a verdade ou a falsidade disso. Para tanto, vamos ler esses textos aqui
indicados, por exemplo, Êxodo 20, versículo 7, que nos ensina o seguinte, veja bem, não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Em Deuteronômio 10, 20 diz assim, ao Senhor, o teu Deus, temerás e a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Mas eu acredito que possivelmente a pergunta inicial que devemos fazer é: o que é juramento? Como nós entendemos, o que nós compreendemos pela palavra juramento? Então, vamos lá. O que o texto tem a nos ensinar, o que a Escritura realmente ela nos ensina acerca do juramento? Eu acho que esse é um ponto de extrema importância. Quando nós, por exemplo, tomamos um dicionário, ele nos diz que juramento é uma afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé um valor moral reconhecido, mas também é um compromisso solene, pessoal, recíproco, pronunciado em público, é uma fórmula que exprime honra, que exprime compromisso. Então veja bem, compromisso solene, afirmação ou promessa solene que se faz invocando como penhor de sua boa-fé, ou seja, do seu compromisso de fazer, de realizar algo. Então, temos aí uma noção, pelo menos introdutória, do conceito de juramento. Quando olhamos para aquilo que o texto está nos falando, o texto da Confissão de 1689, nós temos algo interessante. Vamos voltar aqui. Ele fala que o juramento lícito é uma parte do culto religioso. Será que nós consideramos isso? Veja bem, é normal que em cultos bíblicos nós tenhamos ali dentro do culto os momentos de oração e em muitos desses o momento de oração de confissão de pecados, onde temos um primeiro momento de oração silenciosa e depois a quebra do silêncio. Esse é o momento de nós rasgarmos o nosso coração, nos ajoelharmos diante de Deus e confessarmos os nossos pecados, os nossos atos. Mas você já parou para pensar nisso? Quantas vezes, ao dobrar-se, a prostrar-se diante do Senhor em confissão e abrir para Ele o nosso coração, nós assumimos um compromisso com Ele de não fazer ou viver da mesma forma da qual estávamos fazendo e vivendo? Quantas vezes assumimos um compromisso com Ele, confessando e assegurando que nós não mais entregaríamos o nosso coração ao pecado, qualquer que seja, ira, raiva, rancor, egoísmo, avareza, narcisismo, seja lá os problemas de vícios, bebida, droga, pornografia. Quantas vezes assumimos um compromisso diante do Senhor falando: Senhor, perdoa o meu pecado. E eu quero nesse momento, nessa hora, assumir um compromisso contigo de não cometer o mesmo pecado, fazer um voto contigo. Juro, Senhor, que em teu nome, que não me entregarei à mesma prática, que não me entregarei aos mesmos atos, que não permitirei que o meu coração seja dominado, pelas mesmas coisas que me trouxeram aqui, a confessar diante de ti. Por quê, irmãos? Uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos alcançados por essa graça, libertos da escravidão do pecado, dos resultados dessa escravidão, para vivermos vida nova.
para não mais entregarmos o nosso coração às mesmas práticas, os mesmos atos, às mesmas situações. Enfim, eu acredito que você que vem acompanhando o estudo entenda isso. É interessante ressaltar que para a Confissão de 1689, o juramento é uma parte do culto religioso, no qual juramos em verdade, justiça e juízo, solenemente, chamando Deus como testemunha daquilo que estamos falando, confessando, nos comprometendo. Irmãos, estamos diante de um tempo onde as pessoas simplesmente não querem assumir nenhum tipo de compromisso com Deus. Um tempo onde as pessoas não empregam a sua palavra diante de Deus. E claro, elas passam por cima de uma série de coisas, né? Simplesmente negligenciam a seriedade do culto, o compromisso do culto, de modo que elas pouco estão se importando em empregar a sua palavra no que diz respeito à sua relação com Deus. É interessante notar isso. O texto sagrado nos diz que nós devemos jurar, e devemos jurar tão somente pelo nome do Senhor. Vamos avançar no estudo. O segundo ponto, ele fala o seguinte: é somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar. Isso é um ponto interessante, porque Tiago está dizendo que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. E como eu disse anteriormente, algumas pessoas interpretam isso dizendo que Tiago estaria ensinando ou dizendo que nós não devemos fazer juramento. Repito, o que Tiago está tratando lá no capítulo 5, versículo 12, é que nós cristãos precisamos viver em conformidade com a fé, de modo que o juramento não deveria ser necessário, uma vez que a nossa palavra deve estar em conformidade com a fé que recebemos, ou seja, a nossa palavra precisa estar em conformidade com a verdade. Mas vamos lá. E somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar. E isso deve ser feito com todo o santo temor e reverência, pois jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e terrível, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecado que deve ser abominado. No entanto, como em matéria de peso e momento e para confirmação da verdade e término de toda contenda, um juramento é autorizado pela palavra de Deus. Assim, o juramento lícito, sendo exigido em determinados casos pela autoridade legal, deve ser feito. E aí nós temos exatamente, por exemplo, aqui o texto de Tiago 5,12, Mateus 5,34 e 37, né? Vamos ler Mateus 5, 34 e 37, que diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis nem pelo céu ou pelo trono de Deus, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Palavra, cumprir a palavra. Jeremias, capítulo 5, versículo 7, diz assim: como vendo isto te perdoaria, diz o Senhor. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu ter fartado eles. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Percebe como o problema do juramento é sério? Mateus 5, 34 e 37 confirma lá, ou Tiago 5, 12 confirma o que Jesus está falando em Mateus 5, 34 e 37. E o texto de Jeremias fala sobre o pecado de jurar, né, por outro nome, né, ou mesmo de quebrar essa solenidade, né, de quebrar essa palavra de juramento.
Vamos tentar entender aqui esse ponto de número 2, e eu acredito que temos muita coisa aqui interessante. No primeiro momento, a gente tem que considerar o que o autor está dizendo aqui, o que a confissão está dizendo. É que somente pelo nome de Deus que os homens devem jurar. E isso deve ser feito com santo temor e reverência. Não devemos brincar com esse santo nome, não devemos brincar com o juramento. E existem situações dos quais o juramento é necessário. E como é interessante sermos orientados no estudo da palavra pela confissão batista, ou a confissão de Westminster, como nós também usamos. E tantas outras confissões reformadas que são úteis para a nossa edificação e o nosso crescimento. Mas como isso aqui é interessante, por quê, irmãos? Em dado momento ele fala que, olha, no entanto, como em matéria de peso e momento e para confirmação da verdade e término de toda contenda. Em muitas situações, o juramento se emprega, né, nessa condição, onde, por exemplo, dois irmãos estão em contenda, marido e esposa estão em contenda, e Deus ali suscita um certo mediador, né? Um pastor, um presbítero, que vai então intervir naquela situação e buscar, né, que haja apaziguamento, que haja comunhão e que a contenda seja desfeita, né, e a harmonia entre os irmãos, entre o casal volte. Em muitas circunstâncias é necessário um apelo ao juramento, um apelo de que o marido confesse, diga e assuma o compromisso, por exemplo, de não fazer o que estava fazendo, e que a esposa assuma o compromisso em juramento de não realizar também o que estava fazendo. Por exemplo, os dois irmãos, amigos que estão em contenda, separados, assumam um compromisso, um juramento, né, de se perdoarem, de não se ofenderem, de não se machucarem. Então, em muitas situações, o juramento é necessário. Precisamos lembrar de uma coisa: a palavra do cristão, a vida do cristão precisa estar de acordo com a verdade, com a justiça, com o juízo, com a palavra. De modo que o que ele fala, o que ele faz, precisa refletir a nova vida, a verdade do Evangelho. Mas haverá situações das quais apelar ao juramento será necessário. E quando isso fizermos, não devemos brincar com o juramento. Tem uma coisa interessante, uma lição interessante dentro disso tudo, irmãos. Porque, veja bem, eu posso me comprometer em ir fazer uma visita a alguém e eu estou aqui falando: olha, irmãos, eu tô indo aí na sua casa. Eu digo, né, ao Eliano: olha, Eliano, eu estou indo aí na sua casa, né, deixar algo para você. E o Eliano: o senhor vem, eu estou indo, né? Me aguarde aí que eu estou indo, estou dando a minha palavra que eu estou indo agora. E nesse meio termo, no meio do caminho, o pneu do carro fura, cai, né, sei lá, um poste que me impede de chegar na casa do meu irmão, né? Há algo que eu não consigo controlar, que entre a minha palavra e a execução há o tempo e o espaço, de maneira que eu não consigo chegar naquela situação como havia combinado, como havia prometido. Uma vez que as circunstâncias me impediram de fazer isso, certamente esse meu irmão ele não vai duvidar da palavra. Ele certamente entenderá a circunstância da qual me impediu de realizar aquilo do qual eu havia prometido. Essa é uma exceção, e certamente ele entenderá que eu não estive quebrando a palavra, que eu não estive quebrando um juramento, mas que me foi impedido de cumprir aquilo que havia comprometido em outras, né, por conta das circunstâncias. De modo que, se nós nos comprometemos com a palavra e fomos impedidos de cumprir aquilo por qualquer que seja a circunstância, certamente
na próxima oportunidade, no próximo momento, ou assim que as circunstâncias, né, se consolidem, se normalizem, nós vamos buscar exercer, executar exatamente aquilo que havíamos prometido, nos comprometido, né? E fomos impedidos de cumprir por qualquer circunstância, de modo que nós queremos efetivar o compromisso com a palavra. O compromisso firmado, a palavra dada. O problema são aquelas pessoas que brincam com a palavra, brincam com aquilo que dizem e não estão prometendo algo que desejam cumprir, que buscam cumprir, mas estão simplesmente se aproveitando do juramento, do compromisso, muitas vezes até, né, da ideia de ser cristão, de participar de uma igreja, de se identificar como membro, como irmão, e se aproveitando disso, né, para tirar proveito de certas situações e não cumprir aquilo que prometeu. Isso é pecado. Isso é pecado. E para algumas pessoas isso é uma certa doença patológica que precisa de acompanhamento, tratamento, confissão, arrependimento. Porque existem pessoas que vivem assim. Somente por Deus devemos jurar. E quando isso fizermos, precisamos considerar que o que estamos fazendo é algo muito sério, que não pode ser negligenciado, quebrado. Não devemos tratar isso com qualquer tipo de desprezo, de desdém, porque com o nosso Deus, o Senhor, não se brinca. Lembrando que tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Pois bem, vamos avançar aqui ao ponto de número 3. Todo aquele que prestará um juramento garantido pela palavra de Deus deve considerar devidamente o peso de um ato tão solene. Olha, um ato solene. E que nele nada afirme senão o que saiba ser verdade, pois pelos juramentos precipitados, falsos e vãos o Senhor é provocado. É exatamente o que acabamos de falar. Nós não podemos brincar com a palavra. Nós não podemos brincar com a nova vida que recebemos, né? Quando eu digo brincar, irmãos, eu estou dizendo, né, sobre essas atitudes de tirar proveito da palavra a fim de arrancar algo de alguém, se comprometendo com algo que não vai realizar. Devemos temer e ter cuidado com isso. Aquilo que aprendemos aqui em Mateus 5 ou em Tiago 5, que a nossa palavra seja tão somente o sim, sim e o não, não. Vamos avançar aqui então ao ponto 4, que nos diz o seguinte: um juramento deve ser tomado no sentido claro e comum das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Os puritanos entendiam que ao jurar, nós devemos tão somente ao fazer um juramento, tomar o sentido claro da palavra ou falar claramente aquilo pelo qual estamos nos comprometendo. Irmão, irmã, isso é importante ressaltar. Algumas pessoas se aproveitam, às vezes, do duplo sentido que as palavras têm, a fim de continuarem não cumprindo aquilo que prometem. E quando confrontados, questionados, dirão: não, mas o que eu disse tinha um outro sentido. Percebe como o estudo desse texto é tão claro, tão importante, que nos ensina o seguinte: olha, aquilo que você disser, né, que tenha sentido claro e que não haja equívoco ou reserva mental. Então, se comprometa, né, sendo claro com as palavras, falando de maneira audível, compreensível aquilo do qual você está se comprometendo.
Vamos a um texto aqui que nos ajuda a entender isso. Nós temos aqui o texto de Salmo 24, versículo 4, que fala assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Repito, que o nosso sim seja tão somente sim, e o nosso não seja não. Vamos avançar então ao ponto 5. Um voto não deve ser feito a qualquer criatura, mas somente a Deus. E deve ser feito e cumprido com todo cuidado religioso e fidelidade. Mas os votos monásticos que os papistas fazem de celibato perpétuo ou pobreza professa e obediência regular, em vez de serem graus de mais elevada perfeição, não passam de laços supersticiosos e pecaminosos, nos quais nenhum cristão deve enredar-se, se meter numa situação dessa. Um voto não deve ser feito por qualquer criatura. Claro, se vamos fazer um voto, devemos fazer um voto tão somente a Deus, votar a Ele, no sentido de assumir um compromisso com Ele. Senhor, eu faço aqui um voto de fidelidade à Tua palavra, de fidelidade ao Teu rebanho, de maneira a me abster do pecado, da mentira, daquelas coisas que são contrárias à Tua palavra, e para tanto eu me comprometo com. Isso seria um voto, de modo que esse deve ser feito a Deus e cumprido com todo cuidado religioso e fidelidade. E aqueles votos monásticos, que por exemplo os papistas, no caso aqui é uma referência, já que está aqui no século XVII, quando essa confissão foi composta, é uma referência aos católicos romanos. Ele está dizendo, olha, aquele voto monástico de celibato não é um tipo de grau mais elevado de perfeição. Eles dizem, não passam de laços supersticiosos e pecaminosos, e o cristão não deve se meter numa situação dessa. Então falamos de juramento, de voto, Eu acredito que as duas coisas estão completamente casadas e vale a pena as considerações finais acerca disso. Uma vez que nós fomos alcançados por Deus, nós precisamos viver em conformidade com a palavra. De modo que, sim, confessamos pecados e assumimos compromissos sinceros diante de Deus. Muitas vezes jurando não cometer, não fazer, não entregar-se do mesmo jeito, ou mesmo um juramento contrário, positivo, já que nós estamos falando em jurar em não fazer, que seria um juramento negativo, nós também realizamos juramentos positivos, um compromisso de entregar-se a Deus, de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de contribuir para a obra de Deus. Por exemplo, podemos assumir um compromisso nessa direção e fazer votos, votos no que diz respeito à nossa caminhada, à nossa relação com Deus, à nossa relação com a igreja, o serviço a ela, o testemunho dele no mundo. Uma coisa que precisa ficar claro para nós, irmãos, nós não podemos brincar com a palavra. Como cristãos, precisamos viver em conformidade com essa palavra, de maneira que basta que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Não precisamos ir além disso. Isso nos basta. Assumir a palavra e cumpri-la completamente, para que o nome do Senhor seja no mundo glorificado, irmãos, através da nossa caminhada, através da nossa vida. Essa é a lição de hoje.
Que Cristo Jesus lhe abençoe e lhe faça crescer. Forte abraço. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.